9. Um leve sussurro. Jó capítulo 25 até o capítulo 28. Cada novo ano me fez estremecer diante da ousadia com que as pessoas falam das coisas espirituais. Bispo Baruch F. Westcott. O discurso de Bildade em Jó capítulo 25 é o mais curto do livro e se concentra no poder de Deus. Versículo 1 ao 3. E em sua justiça, versículo 4 ao 6. É perturbador ver amigos de Jó falando sobre Deus com ares de tanta sabedoria quando, na verdade, não faz ideia do que estão dizendo. Com muita frequência, aquele que mais fala sobre Deus é o que menos sabe sobre ele. O poder de Deus é inerente à sua natureza, versículo 1 ao 3. Ele tem todo o domínio e poder e reina soberanamente sobre os céus. Tudo está sob seu controle. E ele vê tudo o que ocorre em todos os lugares. Seu exército de anjos está sempre às suas ordens, pronto para cumprir sua vontade. Quem pode resistir-lhe? A justiça de Deus é decorrente de sua natureza santa, versículo 4 ao 6. Pois Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 1 João 1,5. Uma vez que Deus é santo e justo, como é possível um simples ser humano afirmar ser justo diante dele? Lembre-se de que Jó se manteve inabalável na afirmação de sua integridade e se recusou a confessar seus pecados, a confessar que seus pecados haviam levado Deus a julgá-lo. Uma vez que o ser humano é nascido de mulher, nasce com a natureza pecaminosa, Salmo 51:5. No Oriente, a lua e as estrelas brilham com grande fulgor, mas nem elas são puras aos olhos de Deus. Como pode um simples ser humano, que não passa de um verme, dizer-se justo diante de Deus? Jó 4:17-18, Jó 8:20, Jó 9:2. Eis a réplica de Jó. Jó reconhece o poder de Deus. Antes de engrandecer o poder do Deus do universo, Jó repreendeu Bildade por não lhe dar ajuda alguma. Jó capítulo 26, versículo 1 a 4. Jó não tinha poder algum, mas Bildade não o fortaleceu. De acordo com seus amigos, Jó não tinha sabedoria e, no entanto, Bildade não compartilhou com ele uma só migalha de sabedoria ou discernimento. Com a ajuda de quem profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Versículo 4. Se as palavras de Bildade tivessem vindo de Deus, teriam edificado Jó, pois ele havia clamado a Deus pedindo que lhe respondesse. A conclusão é que as palavras de Bildade vinham apenas dele próprio e, por isso, não fizeram bem algum a Jó. Então, Jó exaltou a grandeza de Deus. Jó, capítulo 26, do versículo 5 ao 13. Deus vê todas as coisas, mesmo no reino dos mortos. Versículos 5 e 6. Jó emprestou 3 nomes diferentes para o lugar dos mortos: as águas, o além e o abismo. Abadão. Apocalipse 9:11. Se Deus vê o que se passa no mundo dos mortos, então certamente sabe o que está acontecendo no mundo dos vivos. Deus não apenas vê todas as coisas, como também criou e controla tudo o que há. Jó capítulo 26, do versículo 7 ao 13. Jó começa seu hino de louvor com a declaração sobre o poder de Deus nos céus, versículo 7 ao 9. E descreveu a terra com uma precisão científica extraordinária, versículo 7.
Deus também controla as nuvens e a chuva. Em seguida, Jó voltou sua atenção para a terra, versículo 10 e 11. Louvou a Deus por marcar o horizonte onde o sol nasce e se põe. Ele é o Deus que controla o dia e a noite, a terra e a água. A expressão as colunas do céu é uma referência poética às montanhas. Repousam sobre a terra, mas parecem sustentar os céus. Deus só precisa falar e as montanhas estremecem. Jó 9,6. A última estrofe do hino de Jó trata do poder de Deus nas águas. Jó capítulo 26, versículo 12 e versículo 13. Deus pode agitar o mar ou acalmá-lo, conforme seu desejo. Ele tem poder sobre as criaturas marinhas, o dragão veloz. Pode soprar, mandando embora as nuvens escuras e limpar o céu depois da tempestade. Os 3 amigos devem ter ouvido com paciência, pois já sabiam das coisas sobre as quais Jó estava falando. Porém, não tiravam a conclusão certa desses fatos. Viam a obra criadora de Deus na natureza e acreditavam saber tudo sobre o Senhor, considerando-se, portanto, capazes de explicar Deus para Jó. Jó afirmou que, na verdade, era exatamente o contrário. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem entenderá? Versículo 14. O que vemos de Deus na criação é apenas uma pequena amostra de seu ser. E o que ouvimos é apenas um sussurro de seu poder. Podemos ler o livro da natureza com todo cuidado e ainda ter muito a aprender sobre Deus. Saber alguns fatos sobre a criação de Deus não é o mesmo que conhecer verdades a respeito do Deus da criação. O escritor espiritual inglês do século XIV, Richard Rolle, disse: só conhece a Deus perfeitamente aquele que o considera incompreensível e é impossível de ser conhecido. Só conhece a Deus perfeitamente aquele que o considera incompreensível e impossível de ser conhecido. Quanto mais aprendemos sobre Deus, mais descobrimos quanto ainda há para saber. Tome cuidado com pessoas que afirmam saber tudo sobre Deus, pois essa afirmação é prova de que não conhecem nem a Deus nem a si mesmas. Segundo, Jó questiona a justiça de Deus. Jó capítulo 27. Bildade havia deixado claro que, tendo em vista o fato de Deus ser santo, nenhum homem pode ser considerado reto aos seus olhos. Jó capítulo 25, do versículo 4 ao 6. O corolário dessa afirmação é que Deus é obrigado a castigar as pessoas por seus pecados. De outro modo, não seria um Deus justo. Se Jó estava sofrendo, então, necessariamente, é porque se encontrava em pecado. Jó faz um juramento, versículo 1 ao 6. Mais uma vez, Jó manteve-se firme na declaração de sua integridade. Jó capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Jó 13, do versículo 13 ao 19. Jó 19, do versículo 23 ao 27. Jó 23, do versículo 2 ao 7. Dessa vez, porém, fez um juramento, tão certo como vive Deus. Jó 27, 2. Fazer um juramento era um assunto muito sério para os povos do Oriente naquela época. Era como pedir para ser morto por Deus, caso suas palavras não fossem verdadeiras. Jó estava tão seguro de si que se mostrou disposto a correr o risco. Jó também repetiu sua acusação de que Deus não estava julgando com justiça. Me tirou o direito, versículo 2. Jó havia pedido a Deus que declarasse quais eram suas acusações contra ele, mas os céus haviam se calado.
Jó havia pedido um árbitro para promover um encontro entre ele e Deus, mas esse árbitro não havia sido providenciado. Assim, Jó asseverou que, enquanto vivesse, se defenderia e afirmaria sua integridade. Não mentiria simplesmente para agradar os amigos, nem iria subornar Deus a fim de que restaurasse sua sorte. Satanás teria se alegrado com isso. Jó deveria viver de acordo com sua consciência. Versículo 6. A despeito de tudo o que seus amigos pudessem dizer ou do que Deus fizesse com ele. Jó profere uma imprecação. Versículos 7 ao 10. No Oriente, não basta a pessoa acusada simplesmente afirmar sua inocência. Normalmente, sentia-se constrangida também a invocar a ira de Deus sobre aqueles que a haviam acusado. As palavras de Jó lembram os salmos imprecatórios. Salmo 58, Salmo 69, Salmo 137, etc. Pois são uma oração pedindo que Deus julgue seus inimigos. Quem era o inimigo de Jó? Qualquer um que concordasse com os 3 amigos de que ele havia pecado e merecia ser castigado por Deus. É bem provável que muita gente tenha se juntado ao redor do monte de cinzas enquanto a conversa se desenrolava, a fim de ouvir a discussão, e talvez a maioria desse povo tenha tomado partido de Bildade, Zofar e Elifaz. Jó podia ver os espectadores concordando com seus amigos e sabia que ele era a minoria. As palavras de Jó parecem cruéis, especialmente considerando aquilo que Jesus, Mateus 5, do versículo 38 ao 48, e Paulo, em Romanos 12, do versículo 17 ao 21, ensinam sobre perdoar os inimigos. Porém, Jó viveu antes da lei mosaica e, portanto, muito antes do Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7. Portanto, não devemos esperar que manifeste o mesmo Espírito de Jesus, Lucas capítulo 23, versículo 34, e de Estevão, Atos dos Apóstolos capítulo 7, versículo 60. No entanto, aos olhos de Deus, Jó estava certo. Em 2 ocasiões, Deus havia declarado diante de um tribunal celestial que Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 8, Jó capítulo 2, versículo 3. Assim, os inimigos de Jó estavam errados, e Jó tinha o direito de pedir que Deus o justificasse. Na verdade, Deus era o único que podia provar que Jó estava certo e que seus inimigos estavam errados. Onde mais Jó buscaria ajuda? Os 3 amigos advertiram Jó repetidamente sobre o destino terrível dos perversos, de modo que Jó apenas retrucou com as mesmas palavras: seja como o perverso meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o injusto. Jó 27, versículo 7. Jó imaginou seus inimigos sofrendo intensamente e clamando a Deus por ajuda, sem receber resposta alguma e, depois, sendo levados de súbito pela morte. Não é justamente esse o julgamento que os amigos de Jó haviam predito para ele e provavelmente esperado que lhe sobreviesse? Bildade afirmara que Deus é justo e castigaria aqueles que lhe desobedecem. Porém, isso não significa que todos os que sofrem são castigados por seus pecados. Por vezes, sofremos em decorrência do pecado de outros, como no caso de José, ou pelo fato de Deus estar guardando de pecar, como no caso de Paulo em 2 Coríntios capítulo 12. Jesus sofreu não por seus próprios pecados, pois não tinha pecado algum, mas pelos pecados do mundo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 a 24, 1 Pedro 3, 18. E por causa de seu sofrimento e morte,
os pecadores podem crer e receber a vida eterna. Jó ensina uma lição, versículo 11 ao 23. Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus. Jó capítulo 27, versículos 11. Diz Jó, e, em seguida, descreve o julgamento de Deus sobre os perversos. No dia em que Deus justificar Jó, é isso que acontecerá a seus inimigos. Eles morrerão, e suas viúvas não prantearão por eles. Um insulto terrível no mundo oriental. Seus filhos serão mortos pela espada ou pela peste e, se algum deles sobreviverem, passarão o resto da vida mendigando por um pouco de alimento. Os perversos se deitarão abastados e acordarão pobres. Sua prata e roupas caras terão desaparecido. Suas casas serão destruídas como casulos ou teias de aranha, ou como as cabanas temporárias dos vigias nos campos. A morte dos perversos não será tranquila. Durante a noite lhes sobrevirão terrores como uma inundação que os levarão embora. Mesmo que tentem fugir, a tempestade os seguirá e os destruirá. Podemos reconhecer nessa descrição várias imagens que os amigos de Jó usaram em seus discursos de julgamento contra ele. Jó empregou essas imagens de propósito, a fim de lembrá-los de que era melhor terem cuidado com o que diziam, para que não acabassem por proferir o próprio castigo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus 7, 1, versículo 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, versículo 1 e versículo 2. As Escrituras registram vários casos em que o Senhor fez um julgamento planejado por um inimigo voltar-se contra ele e sua família. O faraó ordenou que os meninos hebreus recém-nascidos fossem afogados e, mais tarde, seu próprio exército afogou-se no Mar Vermelho. Êxodo capítulo 1, do versículo 15 ao 22, Êxodo capítulo 14, do versículo 23 a 31. Amã construiu uma forca para executar Mordecai, mas o próprio Amã e seus filhos foram enforcados nela. Esther capítulo 7, versículo 10, Esther capítulo 9, versículo 25. Os inimigos de Daniel tentaram destruí-lo, mas foram eles e suas famílias que acabaram na cova dos leões. Daniel capítulo 6, versículo 24, Provérbios capítulo 11, versículo 8. Os estudiosos não apresentam um consenso quanto à interpretação de Jó capítulo 27, versículo 23. No texto original da frase, a sua queda lhe batem palmas, a saída o apupam com assobios. Também não é indicado quem bate palmas. Em Expositors Bible, Elmer B. Smith sugere que pode se tratar de Deus e que o versículo 23 deve ser associado ao versículo 13, no qual Deus é o sujeito da oração. Volume 4, página 972. Smith propõe a seguinte tradução para o versículo 23. Ele bate palmas contra eles e assobia para eles de sua habitação do céu. Quer o sujeito seja Deus, quer os homens, a destruição dos perversos é motivo de alegria. Terceiro, Jó busca a sabedoria de Deus, Jó capítulo 28. Mas onde se achará a sabedoria? Jó 28, 12. De onde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Versículo 20. Jó fez essas perguntas porque estava cansado dos chavões e trivialidades que os amigos lhe apresentavam como sabedoria. Sem dúvida, acreditavam proferir palavras que eram ouro puro, mas Jó concluiu que não passava de ouropel e de lixo. Os três homens possuíam conhecimento, mas
lhes faltava sabedoria. Nas palavras de Charles A. Spurgeon, a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e, justamente por isso, são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Nesse poema sobre a sabedoria, Jó apresenta 3 respostas para a sua pergunta: onde se achará a sabedoria? A sabedoria não pode ser garimpada. Versículo 1 a 11. Jó nos leva para as profundezas da terra, onde homens corajosos mineram o ouro, o ferro, o cobre e as pedras preciosas. Os metais e pedras preciosas são usados com frequência na Bíblia como símbolos de sabedoria. Provérbios 2, do versículo 1 ao 10. Provérbios 3, do versículo 13 ao 15. Provérbios 8, do versículo 10 ao 21. 1 Coríntios 3, do versículo 12 ao 23. Uma vez extraídos, precisam ser refinados na fornalha e processados para o uso. De acordo com Paulo, o oposto da sabedoria de Deus é a sabedoria dos homens. Madeira, feno, palha. Materiais sem beleza, durabilidade ou valor. 1 Coríntios 3, 12. Podemos encontrar madeira, feno e palha na superfície da terra, mas se desejamos achar tesouros verdadeiros, precisamos cavar até lugares mais profundos. Jó descreve os homens que trabalham arduamente e enfrentam grandes perigos. Jó descreve os homens que trabalham arduamente e enfrentam grandes perigos para encontrar riquezas materiais. Cavam túneis por rochas e arriscam a vida para enriquecer. Por que as pessoas não se esforçam desse modo para obter a sabedoria de Deus? A palavra de Deus é como uma mina profunda, repleta de pedras preciosas. Mas o cristão pode empenhar-se para descobrir suas riquezas. É necessário meditar e estudar com atenção, e também orar e obedecer a fim de garimpar os tesouros da palavra de Deus. E o Espírito Santo está pronto a nos ajudar. Então, por que nos mostramos tão negligentes com toda essa riqueza que se encontra a nosso alcance? Apesar de o homem ser capaz de cavar até as profundezas da terra e encontrar grandes riquezas, apesar de poder chegar a lugares aonde aves e outros animais não se atrevem a ir, apesar de poder até encontrar as fontes ocultas de rios caudalosos, o ser humano não é capaz de encontrar a sabedoria de Deus por seu próprio empenho. É preciso mais do que coragem e inteligência. É preciso humildade e percepção espiritual. O fato de uma pessoa ser extremamente bem-sucedida em uma área da vida não significa que possui qualificações para falar de outras áreas. Os publicitários costumam usar atletas para anunciar lâminas de barbear e carros ou atores para vender remédios. Quando cientistas famosos, que nunca estudaram a Bíblia, fazem declarações cheias de autoridade sobre coisas espirituais, sua opinião tem tanto valor quanto a de um teólogo amador que nunca se preparou para esse campo de trabalho. A sabedoria não pode ser comprada. Versículo 2 ao 19. A sociedade moderna acredita que com dinheiro suficiente pode-se obter ou realizar qualquer coisa. As agências do governo querem uma fatia cada vez maior do orçamento anual para combater a criminalidade, acabar com a poluição, criar empregos e gerar e melhorar o ambiente. Apesar de ser preciso ter certa quantia de dinheiro para sobreviver na sociedade moderna, o dinheiro não é tão poderoso quanto o mundo diz. É bom desfrutar das coisas que o dinheiro pode comprar, 1 Timóteo 6,17, desde que não se perca aquilo que o dinheiro não pode comprar. Nestes versículos, Jó menciona o ouro 5 vezes, a prata uma vez e cita o nome de 7 pedras preciosas. E, no entanto,
nenhum desses tesouros por si mesmos, nem uma combinação de todos eles terá o poder de comprar a sabedoria de Deus. O verdadeiro problema é que o ser humano não entende qual é o preço da sabedoria e pensa que é barato obtê-la. Jó capítulo 28, versículo 13. A sabedoria mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Provérbios 3,15. A verdadeira sabedoria custa caro. Não é recebida automaticamente só ouvir um CD sobre o assunto, participar de uma palestra ou escutar um preleitor dinâmico. A sabedoria vem somente de Deus. Versículo 20 ao versículo 28. Nem nas maiores alturas onde voam os pássaros, nem nas maiores profundezas como o abismo, o Abadom e a morte, é possível achar a sabedoria. Somente Deus sabe onde a encontrar, pois somente Ele vê todas as coisas. Não precisa escavar a terra para ver o que se encontra em seu interior. Deus tem sabedoria para ajustar a pressão do vento e medir a quantidade de água da atmosfera. Que transtorno seria para a natureza se essas proporções mudassem? Deus sabe como controlar a chuva e guiar a tempestade. Enquanto esta se move sobre a terra, raios e trovões talvez nos apareçam aleatórios, mas também estão sob o controle de Deus. Jó responde à própria pergunta sobre onde encontrar a sabedoria em Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Salmo 111, versículo 10. Provérbios 1, 7, Provérbios 9, 10. Essa foi a descrição que Deus fez de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Jó capítulo 2, versículo 3. Portanto, apesar do que seus amigos diziam sobre ele, Jó era um homem de sabedoria. O que é o temor do Senhor? É uma reverência amorosa por Deus, por seu caráter, suas palavras e seus atos. Malaquias capítulo 2, do versículo 5 ao 6. É um temor que energiza, não que paralisa. Quando tememos ao Senhor, obedecemos aos mandamentos. Eclesiastes 12, 13. Capítulo 12, versículo 13. Andamos em seus caminhos, Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. E o servimos, Josué 24, versículo 14. Somos leais e nos dedicamos a Ele de todo o coração, 2 Crônicas capítulo 19, versículo 9. Assim como Jó, quando tememos ao Senhor, apartamos do mal. Provérbios capítulo 3, versículo 7, versículo 8. O temor do Senhor é o temor que domina o medo. Salmo 112. Pois se tememos ao Senhor, não precisamos ter medo de ninguém. Mateus capítulo 10, versículo 26 ao 31. Logo, o primeiro passo para encontrar a verdadeira sabedoria é uma atitude reverente e respeitosa para com Deus, que envolva, por sua vez, uma postura humilde com relação a nós mesmos. O orgulho pessoal é o maior obstáculo para a sabedoria espiritual. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11, versículo 2. O próximo passo é pedir a Deus sabedoria, Tiago 1,5, e usar com diligência os meios que Ele nos oferece para obter sua sabedoria, especialmente o conhecimento e a prática da palavra. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 29. Não basta apenas estudar, devemos também obedecer ao que Deus nos ordena. João capítulo 7, versículo 17. Ao caminhar pela fé, descobrimos a sabedoria de Deus em coisas do cotidiano. A sabedoria espiritual não é abstrata, mas sim extremamente pessoal e prática. Podemos aprender a sabedoria em nossa comunhão com outros irmãos na igreja,
compartilhando uns com os outros. O importante é nos concentrarmos em Cristo, pois Ele é a nossa sabedoria. 1 Coríntios 1, 24. E nele se encontram escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Quanto melhor conhecermos a Cristo e mais semelhantes a Ele nos tornamos, mais andaremos em sabedoria e compreenderemos a vontade de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo abra os olhos de nosso coração para ver Deus em Sua palavra e compreender melhor as riquezas que temos em Cristo. Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao 23. O discurso de Jó ainda não chegou ao fim. Nos 3 capítulos seguintes, ele faz uma retrospectiva de sua vida e, depois, desafia Deus a justificá-lo ou a julgá-lo. Com isso, a discussão encerra e entram em cena outros 2 participantes, Eliú e o Senhor.